Se você deixou perguntas na seção de comentários dos meus vídeos sobre Aire, hoje é dia de ter a sua resposta. Mais um Q&A, sempre depois dela, da nossa vinheta. Salve ragazzi! Estou aqui mais uma vez, mais um Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas para vocês. O tema de hoje é Aire. Se você deixou a sua pergunta num dos vídeos deste tema, a sua resposta estará aqui ou nos outros vídeos da série sobre Aire ou nos outros Q&As sobre Aire. Vocês sabem muito bem que eu já não tenho mais como responder as perguntas lá na seção de comentários de cada vídeo. Então eu respondo a todas elas, eu junto um montão delas, trago aqui sempre num vídeo de perguntas e respostas. Tenham, por favor, então, paciência, aguardem que as suas perguntas serão sempre, sempre respondidas através desse expediente. Pergunta de Destinos Kids. Olá, bom dia. Fiz o cadastro e preenchi todas as informações. Como eu faço agora para fazer o cadastro dos meus filhos? São menores. Quando entro, não me permite fazer novo em nome de meu filho. Por favor, não faça isso, Destino Kids, tá? Tá errado. Se os seus filhos são menores, você não tem que fazer um cadastro à parte para eles. Não é abrir uma conta no Fast Eat para ele. Menor de idade vai entrar na sua ficha. Cancele agora o seu requerimento, seja o seu requerimento já transmitido ou em via de ser transmitido, cancele, refaça todo o preenchimento e coloque lá. Tem dois itens na hora que você fala as pessoas que residem com você, que são o cônjuge e filhos. E dois itens referentes ao filho. Filhos menores que residem com você, filhos menores que não residem com você. Se esses filhos residirem com você, você vai colocar lá o número deles. Quando você coloca, são dois filhos, a tela seguinte já vai te abrir dois conjuntos de campos para você preencher os dados desses filhos. Tá ok? A mesma coisa para quem não tiver, que tiver filho menor, mas está morando com a mãe ou com o pai, porque são divorciados. Você coloca 0 filhos morando com você e o número de filhos morando com o pai ou com a mãe em outro domicílio. Você vai colocar os dados dessa criança e também os dados do pai ou da mãe que mora com ela. Então, a ficha em que você coloca os dados dos seus filhos menores é a sua. Preste atenção. Não faça isso, não tem. O sistema não vai permitir que você abra conta em nome de menor de idade. Quando você colocar lá a data de nascimento no pré-cadastro, o Prenota também não, me desculpe, o Fast It já barra o processo de cadastramento. Então, não adianta insistir. Pergunta da Tânia Maratucci, que é uma de várias que ela faz. E eu já sei pela do último dos comentários dela que ela resolveu os problemas dela. Mas como é bastante interessante a série de perguntas que ela faz e as informações que ela busca, eu vou repetir todas as perguntas dela aqui e responder a todas, ok? Então essa aqui é a primeira dela que me chegou. A minha solicitação foi encaminhada à Comune de Competência em outubro de 23. Não recebi e-mail da Comune com PDF da conclusão até o momento e hoje percebi que os arquivos que eu anexei no Fast It e que já há pouco constavam da solicitação não estão mais disponíveis. Embora conste solicitado com sucesso e não existe botão de cancelar, apenas de voltar para home. Isso não vai atrapalhar para emitir o passaporte? Não entendo por que isso aconteceu. Se puder me orientar, agradeço. Beleza. Então, você já teve informação no Fast It de que foi transmitido ao Comune de Competência. Cabe a ele fazer a sua inscrição. Todo o trabalho do consulado já se exauriu. E por que se exauriu? Porque ele transmitiu os dados para o Comune de Competência, está acontecendo exatamente isso que você falou, Tânia. Ok? Que você não consegue mais nem baixar os documentos. Esses documentos saem do sistema. Eles já foram absorvidos pelo consulado e a partir dali eles já não ficam mais disponíveis. E você não vai conseguir mudar o seu requerimento a partir daí, porque ele foi processado e, na verdade, ele foi acolhido. Perfeito? E aí o que acontece? Você vai ter que aguardar o comune se manifestar. Seja para o consulado e para você ao mesmo tempo, através de um e-mail mandando o comprovante de inscrição, seja diretamente para o consulado, você não vai ter condições de saber disso. O que você vai ter condições é de monitorar o seu Fast It até que o seu consulado coloque o seu status como inscrito. E aí você está preocupada com o passaporte. E é aquilo que eu sempre falo. Para o estado de São Paulo, se você estiver nesse status a que você se refere aqui, seu, de transmitido para o Comune de Competência, você já consegue agendar o passaporte, se não tiver nenhuma atualização de estado civil a fazer, nascimento de um novo filho, ou um divórcio, ou um novo casamento, ou coisa assim. Você consegue fazer isso em São Paulo. Demais consulados, você deve aguardar a resposta do seu Comune,
para o consulado para você, ou só para o consulado, e o consulado efetivamente alterar o seu status no site FastEat para inscrito. A partir do momento que você está com o status de inscrito em todos os outros consulados do mundo, menos o de São Paulo, que basta você ter sido transmitido ao Comune, você consegue agendar seu passaporte. Outra pergunta da Destinos Kids. Fiz a inscrição, ou seja, preencheu o módulo, né, para fazer a inscrição no AIRE, para solicitar a inscrição no AIRE. E na opção São Paulo, apareceu automaticamente com o tio. Isso no cadastro, como no histórico dos filhos. Devo cancelar e fazer novamente ou dá para arrumar? Gente, o negócio é o seguinte: os campos em que o FastEat pré-preenche para você, como por exemplo, você começa a escrever lá SAO de São Paulo, e ele vai dar como opções de municípios brasileiros para você cadastrar o seu endereço de seus filhos menores. São Paulo. Se naquele campo pré-preenchido vem São Paulo com tio, foi o consulado que gerou aquele sistema. Clica no São Paulo e deixa ele lá. O que você não pode colocar cedilha, nem acentuação, nem pontuação, são os campos em que você preenche que não há opções fornecidas pelo sistema, como, por exemplo, estado civil, que vem todos os estados civis possíveis. Você vai ter que escolher um. Agora, quando você vai colocar o seu endereço, não coloque ponto, não coloque traço, não coloque cedilha, não coloque tio. Nome de cidade. Se vier algum campo, e esse campo da máscara te der uma lista de municípios com nomes semelhantes. Um deles é São Paulo, por exemplo, e tem tio, e isso o próprio sistema já gerou o tio, não vai gerar problema. Pode clicar nele e confirmar. Mais uma questão da Tânia Maratucci. Quando você disse que o prazo máximo em que você aguardaria o retorno da Comune saiu cortado, não entendi. Prazo mínimo deu para entender que foi um mês. Poderia me dizer até quanto tempo você esperaria? Estou pensando seriamente em enviar um e-mail para a Comune. Eu acho um prazo razoável, 30 ou pelo menos 60 dias. Sabe-se que o consulado transmitiu os dados para o Comune. Consta isso lá, transmitidos os dados ao Comune de competência. Aguarde uns 60 dias. Se não houver até lá nenhuma manifestação, nenhuma alteração do seu status no FastEat para inscrito, está lá como aguardando confirmação, algo do gênero. Entendeu? O Comune não se comunicou com você? Procure o endereço do Comune. No site do Comune, você vai procurar o endereço do ofício de Stato Tivere ou o ofício Anágrafe, tá? E ali você pode mandar um e-mail solicitando informações sobre o procedimento de inscrição, o seu procedimento de inscrição na lista AIRE, se já está concluído, se já não está, qual é a situação, status atual. Muitos dos comunes respondem, tá, gente? Às vezes respondem até bem rápido, outros respondem com um pouco mais de lerdeza, não tem jeito. Cada comune é um micro-universo em si, eu já falei isso para vocês em várias vezes, tá? Tainá Sims. O consulado aonde fiz no Rio, ela fez Rio de Janeiro, então, o pedido de inscrição no AIRE, disse que eu não preciso me inscrever no AIRE, que o consulado mesmo faria isso. Eu só devo esperar pelo e-mail em questão do AIRE? Sim. Quando você diz que fez pelo Rio de Janeiro, você está na situação de todas as pessoas que, seja no Rio ou seja em outros consulados brasileiros, fizeram o procedimento de reconhecimento da cidadania administrativamente dentro de consulado. Tá? Todos os consulados são unânimes ao dizer que nessas situações em que houve o reconhecimento da cidadania dentro deles, o próprio consulado se encarrega de transmitir os dados para efetiva inscrição no AIRE, ok? Quando o consulado faz isso, ele te envia um e-mail, como se você tivesse feito o pedido de inscrição no AIRE, informando que os dados foram, geralmente a cópia do e-mail que é enviada para o Comune, e nessa cópia vem informando que os seus dados foram transmitidos ao Comune e que eles estão solicitando ao Comune a sua efetiva inscrição. Depois disso, é aquela situação que nós já falamos, ok? Ou o Comune pode responder para o consulado e para você ao mesmo tempo e você ter a notícia de que está inscrita, ou o Comune acaba não te mandando essa resposta, só manda para o consulado, você tem que monitorar o FastEat até o seu status, especificamente você que está no Rio, está como inscrita para efetivamente poder se servir dos préstimos dos consulados, dentre eles emissão de passaporte, TIE, né, carteira de identitar e carta de identitar, né, o documento civil e assim por diante. Mais uma da Tânia Maratucci. É a evolução do caso dela. Aí ela tomou a atitude de cobrar o Comune a efetiva inscrição dela no AIRE. O que ela fez? Pesquisei o e-mail da minha Comune, se trata de um e-mail PEC. PEC. Travei. Não sei como prosseguir. Quero saber se meu AIRE já foi registrado. Aguardo há 9 meses. Então, quer dizer, passou bastante do prazo dela. Vocês prestam esse serviço? Parece que precisa de uma assinatura eletrônica, etc, etc. Tenho 60 anos e muita dificuldade com tudo o que exige algo digital. Vou responder, eu já sei que a Tânia resolveu isso. Existem comunes que apresentam duas espécies de e-mails, tanto o e-mail do setor de protocolo, o e-mail geral do Comune, da prefeitura, ou, no caso, o e-mail
do Fitio Tivoli ou do Fitio Anagraphy. Vem lá, um endereço tá arroba, ele vem um nome antes do arroba PEC, e aí uma série de dados diferentes terminando por .it, tá? O e-mail PEC é um e-mail diferenciado, é um e-mail que ele é assinado eletronicamente. As pessoas precisam assinar na Itália, ou muitas vezes os advogados têm, muitas vezes não todos têm, para falar a verdade, tá? Eu tenho um e-mail pack. Eu pago uma assinatura para manter esse e-mail pack. É uma caixa de e-mail que funciona como uma assinatura digital. Todos os meus comunicados próprios, eu envio, em nome próprio meu, eu envio para os comune através do endereço pack. Qual que é a graça? Esse e-mail ele vai assinado por mim, ele tem um teor de autenticidade que fui eu que emiti e não terceiros, tá? Quando o destinatário lá na Itália recebe, eu recebo uma mensagem automática do sistema acusando que aquilo foi aberto pelo destinatário, então eu posso usar aquela abertura de e-mail da parte deles como uma prova de que está protocolado um requerimento meu, ok? Assim como eles tendem a me mandar de volta as respostas através desse e-mail oficial. Dificilmente um cidadão comum, pelo menos fora da Itália, tem esse e-mail pack. Alguns, não é uma maioria, tem e-mail pack cadastrado lá na Itália. Então, nós estamos aqui diante de duas situações. Tem comunes que oferecem para cada setor deles um e-mail pack e o outro e-mail comum, tá? Então, você vai saber que é um pack porque logo depois do arroba tem a letra PEC, tá? Em algum momento ali tem a PEC. Você sabe que você não vai conseguir, de uma caixa de e-mail convencional do Gmail, por exemplo, você não vai conseguir enviar um e-mail pack. Se você tentar, vai bater e voltar e ver uma mensagem do sistema dizendo que aquele e-mail não foi aceito e a pessoa não vai ter recebido, tá? E geralmente vem um segundo daquele setor, se não do setor, o e-mail principal do Comune. No mínimo, o e-mail principal do Comune deve ter um endereço convencional. Aquilo que você precisar se comunicar com o Comune, mande para esse endereço convencional, pedindo para que seja encaminhado ao setor ao Fitio de Stato Tivoli ou ao Fitio Anagraphy, dependendo se, às vezes, o Fitio Anagraphy engloba os dois serviços, o Estado Civil e o Anagraphy. Tá ok? Para pedir informações sobre a sua inscrição anagráfica. Perfeito? Agora, há situações, eu sei disso, há comunes que já não tem mais e-mail convencional, só tem PEC. Aí não vai ter jeito, você vai precisar se socorrer de algum profissional, de algum advogado, de algum profissional da cidadania que tenha e-mail PEC para se comunicar com o comune para você, tá? Não tem jeito, tá? Você está perguntando aqui se eu ofereço esse tipo de serviço, por exemplo, me comunicar por PEC? Sim, ofereço esse tipo de serviço. Você não, eu sei que não precisa mais, Tânia, mas se outra pessoa precisar, é só me contatar pelo meu WhatsApp, tá ok? E a gente trata disso aí e eu presto esse serviço para quem precisar. Pergunta agora do Carlos Gaia. Boa tarde, Giba, tudo bem? Efetuei o pedido de cidadania através do Consulado de São Paulo, cidadania administrativa consular, via consular, e recebi e-mail informando a aceitação e consecutivo pedido de cadastramento no AIRE via FastEat. Existem dois campos de preenchimento obrigatório no AIRE que não ficaram claros como preencher. E ele segue, vou parar por aqui. Repetindo, se você fez o seu reconhecimento de cidadania administrativamente via consulado, você não tem que fazer nada, você não tem que solicitar a sua inscrição no AIRE. O seu próprio consulado fará isso e, em determinado momento, comunicará a você que transmitiu seus dados para o comune de competência para fazer a sua efetiva inscrição. Como o seu consulado é São Paulo, quando o seu consulado comunicar isso, você já pode tirar o seu passaporte, tá? Já pode agendar o seu passaporte e outros serviços consulares, falando especificamente de São Paulo. Se não for São Paulo, você vai ter que aguardar. No seu caso, você né, Carlos? Eu estou falando para outras pessoas. Se a pessoa não for de São Paulo, vai ter que aguardar todo o encaminhamento. O e-mail do consulado informando que transmitiu ao comune, depois a resposta do comune, ou se não vier a resposta do comune comunicando a efetiva inscrição, ficar monitorando lá o FastEat até que venha seu status como inscrito, ou perdeu a paciência, achou que o prazo passou do razoável de 60 dias, ou passou do prazo de lei, comunicar-se diretamente com o comune indagando a respeito, por e-mail, indagando a respeito do andamento da inscrição na lista AIRE. Mas, de qualquer forma, ele segue com a pergunta dele. Para o Carlos, ele não tem que fazer pedido de inscrição no AIRE através do FastEat. O que ele pode fazer, isso é matéria para outro vídeo, é um procedimento de associação. Ele abrir uma conta no FastEat, tomando o cuidado de colocar nessa conta os dados especificamente, especialmente o nome dele, como foi registrado no consulado, quando o consulado te manda a resposta de conclusão do procedimento de reconhecimento de cidadania, ele coloca lá uma síntese dos seus dados. Veja como estão, faça uma conta no FastEat,
seguindo aqueles dados precisamente. E aí você vai fazer um procedimento que não tem nada a ver com a inscrição no ar, é um procedimento de associação. Procure no site do seu consulado essa referência. Vá lá no Google e procure. Consulado de Itália, São Paulo, procedimento de associação conta, Fast It. Ele vai ensinar você a fazer isso. Tá ok? Você vai fazer essa associação, porque a partir daí você vai conseguir monitorar o seu status dentro do consulado, a efetiva inscrição e tudo mais, através do Fast It. Monitorar, eu digo, não é pedir a inscrição. Tá ok? Se vocês querem alguma explicação, querem que eu ensine como fazer o procedimento de associação, deixe um comentário aqui embaixo no vídeo. Assim que eu puder, eu faço um vídeo a respeito disso, tá ok? Mas vamos seguir com a pergunta dele. Suponhamos que fosse, não é o caso dele, o caso de fazer o pedido de inscrição no AIRE. Ele faz algumas perguntas aqui no final, né? Existem dois campos de preenchimento obrigatório no AIRE que não ficaram claros como preencher. O primeiro campo, município de inscrição eleitoral. 2, data de chegada na circunscrição consular. O que eu devo informar para estes campos? Tá. Eu vou falar o que eu informaria, não vou explicar o porquê, porque é muito complicado de explicar os porquês de eu fazer isso aqui, tá? Esses porquês são fruto da minha experiência trabalhando com isso, tá? São frutos de tentativa e erro que eu fui desenvolvendo, lidando com os consulados, para ver se determinadas informações que eu ponho são aceitas ou não. Então, não existe uma cartilha que diga isso com clareza, que fale que eu deva fazer isso que eu estou indicando. Eu sugiro que se faça isso porque eu faço e quando faço dá certo. Perfeito? Quanto à primeira questão, que ele coloca que é o município de inscrição eleitoral, um dos campos lá para preencher, eu sempre coloco o seu município de inscrição eleitoral, teoricamente, é o município italiano em que você tem a transcrição dos seus atos de nascimento e casamento. Então, tem um campo lá próprio também para vocês preencherem, vocês devem lembrar disso, né? A informação do comune em que estão inscritos, em que houve a documentação do seu antepassado ou que estão escritos está escrita, transcrita a sua certidão de nascimento. É o mesmo comune, é o seu comune de referência na Itália. Então, coloque o eleitoral, o mesmo comune que é aquele em que estão transcritos os seus atos civis de nascimento e casamento. Ok? A segunda pergunta é a questão da data de chegada na circunscrição consular. O que eu devo informar nestes campos? Tá? Já respondi essa pergunta em outros vídeos de Q&A e eu vou responder mais uma vez, não canso de me responder. Geralmente eu faço o seguinte, tá? Suponhamos que hoje seja dia 17 de agosto de 2024, tá? Olhando aqui no meu calendário, 17 de agosto de 2024 é um sábado, tá? O que geralmente eu faço? Para 99% dos casos dos cidadãos italianos reconhecidos, que são ítalo-brasileiros, seja reconhecidos administrativamente, aqui no consulado, seja aqueles reconhecidos por sentença judicial. Geralmente eu pego, se hoje é dia 17 de agosto, um sábado, eu coloco que eu cheguei na circunscrição consular na segunda anterior. Portanto, seria aí dia, não lembro, sábado menos 5, dia 12, tá ok? Eu coloco sempre uns 4, 5 dias antes daquela data em que eu estou preenchendo o meu formulário. Como se eu tivesse acabado de chegar no Brasil. Como se eu fosse um italiano residente na Itália e eu tivesse acabado de chegar no Brasil. Nunca tive problema de fazer isso. E por que eu coloco uma data tão próxima assim, do dia que eu estou preenchendo? Justamente para não falar que eu passei de 90 dias aqui no Brasil e não fiz esse pedido. Mas eu não vou entrar nesses meandros aqui, porque se eu ficar explicando isso, é um vídeo inteiro só para explicar os porquês de eu fazer isso. 99% dos casos, façam isso. Coloque, se você está fazendo inscrição hoje, coloque que você chegou 5 dias atrás. Se esses 5 dias atrás foram um domingo, joga uma segunda ou uma sexta-feira, tá? Faça essa escolha. E o 1%? O 1% é aquela situação de cidadãos ítalo-brasileiros que foram residir na Itália e fazer o, o reconhecimento da cidadania administrativo lá. No caso deles, exclusivamente para eles, eu recomendo que eles coloquem a data em que eles retornaram da Itália. Quando terminou o procedimento de reconhecimento de cidadania deles, eles retornaram para cá, tá? Então, coloquem esta data a data que vocês efetivamente retornaram quando fizeram lá, porque efetivamente vocês tiveram residência na Itália. Então, aponta a data de chegada depois que vocês saíram de lá. E de onde você veio? Aí, no caso, não é do seu comune de referência na Itália, aliás, não é do comune de nascimento do seu antepassado, é o seu comune onde você fez o procedimento de cidadania administrativa residindo lá. Aí eu, Giba, quando eu coloco que eu cheguei, tudo bem, são 5 dias, e eu falo que eu cheguei de onde? Fale que você chegou do comune onde você tem a sua certidão de nascimento e
casamento transcritas, tá? Então, é o seu comune de referência na Itália, tá? Então, se o seu comune é o comune A, onde estão o seu nascimento e seu casamento, coloque que você chegou há 5 dias atrás e o nome do comune A. Pergunta do Lucas Soldado de Jesus. Boa noite, tudo bem? E-mail do consulado enviado para o Comune há mais de um mês. Devo aguardar resposta? Existe alguma forma de eu conseguir uma resposta mais rápida? Obrigado e boa noite. Dados transmitidos ao Comune de competência. Há mais de um mês? Espera mais 30 dias e manda um e-mail para o Comune. Comunique-se com o Comune e solicite informações a respeito da sua inscrição. Pergunta da Cristina Lewandowski. Sou casada só no religioso. No formulário do Fast coloco como tenho filhos menores de idade. Se você é casada somente no religioso no Brasil, é como se fosse uma união estável. Portanto, para a lei civil italiana, você não é casada, ok? Então, coloque o seu estado civil como solteira. No momento, na tela seguinte, depois de você colocar solteira, ele vai tirar todos os dados de casamento, tá? Não vai permitir você preencher. Na tela seguinte, você vai colocar as pessoas que moram contigo. A primeira delas, você vai poder escolher entre cônjuge, etc e tal. Escolha lá união de fato, companheiro, companheira, tá? Coloque os dados do seu marido direitinho como companheiro. E depois coloque os dados dos filhos menores, coloca o número de filhos menores que residem com vocês dois e qualifica os dois ou três filhos, tá bom? Pergunta da Aline Coutinho. Olá, que vídeo abençoado, muito obrigada. Gostaria de tirar uma dúvida com você. O trânsito em julgado já saiu, o escritório informou que já podemos nos inscrever no AIRE. Meu irmão está em processo de divórcio. Na verdade, o dele é união estável. Ele pode esperar o divórcio dele sair para ele já informar que é divorciado ou ele já tem que fazer o registro no AIRE. Eles estão dizendo que tem um prazo de 90 dias após a emissão do TJ. Fiquei confusa. Me ajuda, por favor. Então vamos lá, vamos organizar as coisas. Primeiro ponto: trânsito em julgado da sentença de reconhecimento da cidadania na Itália. Não dá direito à inscrição no AIRE ainda, tá? Ou, se te informaram que você já pode se inscrever no AIRE, você não pode se inscrever no AIRE. Por quê? Porque esse escritório ele tem que levar a sua certidão de nascimento, sua certidão de casamento, dos seus parentes que fizeram a cidadania com você, e já traduzidas, apostiladas, etc. e tal, que estão nos autos, tá no processo italiano, junto com a cópia da sentença e com a certidão de trânsito julgado, até o comune italiano, para que sejam feitas as transcrições dos atos de registro civil brasileiros lá no registro civil italiano. Você só poderá, não adianta, consulados não estão aceitando só trânsito em julgado, consulados estão exigindo que você apresente a transcrição do seu nascimento e do seu casamento na Itália, tá? Então, esses advogados, eles têm que pegar, levar isso até o comune tem que fazer a transcrição de cada um de vocês, parentes aí que fizerem grupo, tá? Os respectivos nascimentos de quem são solteiros, os respectivos nascimentos e casamentos que são casados, tá? E assim como dos menores. Quando o seu escritório transmitir para você, mandar os PDFs das suas certidões de nascimento, dos espelhos das certidões brasileiras, das suas certidões de nascimento e casamento italianas, aí sim vocês poderão requerer a inscrição no AIRE. Também, sem maiores explicações, só tratando do caso do seu irmão aqui especificamente, tá? Se ele está em processo de separação, ele não está em processo de divórcio, que união estável não dá divórcio, é de dissolução de união estável. A união estável na Itália não é reconhecida, tá? Seja heteroafetiva, seja homoafetiva. Então, o seu irmão, uma vez que tiver com as transcrições de nascimento dele, ele não vai ter transcrição de casamento, porque união estável não dá casamento, tá ok? Ele vai se qualificar como solteiro no preenchimento da ficha AIRE. Lembrando, só para não, sendo repetitivo, mas para garantir para vocês. Vocês só podem fazer isso, e ele também, quando tiver com a certidão de nascimento italiana dele nas mãos. Para quem for casado da família, certidão de nascimento e casamento. Aí ele vai fazer o pedido de inscrição no AIRE através do Fast It. Lá ele coloca a situação dele como solteiro, ok? Porque é o que ele é. E também, ele, na hora de colocar quem mora com ele na residência, ele não vai colocar os dados da ex-companheira, porque ele está em processo de dissolução, tá? Então, ele vai colocar que não mora ninguém com ele. No máximo, se os filhos estiverem com ele, eu não sei aqui se ele tem filhos ou não, me parece que não, pela minha leitura, tá? Então, ele não vai colocar filhos. Ele vai fazer a inscrição AIRE dele como solteiro.
Pessoal, como vocês viram, foi uma chuva de perguntas, muitas delas complexas, e vocês percebem que eu não tenho mais como respondê-las por escrito. É impossível. Então, para não perder o hábito, como sempre, eu peço muita paciência de vocês. Deixem suas perguntas lá. Pode ser que demore um pouco que eu vá responder? Pode ser que demore um pouco, mas eu vou responder, vai ser sempre por vídeo aqui para vocês. Tá ok? Sempre lembrando, às vezes a pessoa fica um tanto quanto afobada. Ela quer fazer uma pergunta e essa pergunta já foi respondida em vídeo anterior. Então ela não tem nem a necessidade de esperar a minha resposta no próximo vídeo. Essa resposta já está nos vídeos anteriores. Por isso que eu organizei o canal bem organizadinho para ajudar vocês em playlists. Se você tem uma pergunta sobre AIRE, como aqui você teve, assista toda a minha série sobre AIRE, desde os tutoriais de como fazer, como preencher o requerimento, como apresentar o requerimento, documentos a juntar, inclusive todos os tiradúvidas que eu já fiz, as respostas a inscritos, e depois eu comecei a fazer os Q&As. Então, eu organizo os Q&As também dentro das respectivas playlists. Se aquele Q&A é de AIRE, vai estar dentro da playlist de AIRE. Façam, ajudem inclusive o canal com isso. Quando vocês assistem tudo, vocês estão gerando horas assistidas, o algoritmo do YouTube entende que aqueles vídeos são relevantes e começa a oferecer para mais gente para sanar dúvidas de outras pessoas, outros concidadãos nossos. Então, façam aí um Gibaflix caprichado. Assistam tudo que tem antes daquele vídeo que você está assistindo que te despertou alguma dúvida, porque pode ser que a sua dúvida já esteja respondida. E você não vai ter que longamente aguardar por uma resposta minha, porque ela já está ali devidamente respondida, tá? Agora, sua dúvida é nova, não, sua dúvida é nova, não invade aquelas questões que eu já abordei em toda a minha, o Giba, todo o Gibaflix sobre a AIRE. Pode fazer a pergunta e aguardar, tá ok? Assim que possível, ela vai ser respondida. Eu não deixo perguntas sem serem respondidas, tá? É impossível respondê-las por escrito. Senão, eu não trabalho mais, eu não ganho meu pão. Eu preciso trabalhar e ganhar meu pão, não tem jeito. Tá ok, pessoal? Eu agradeço, para não perder o costume e a sua paciência. Não vou perder o costume de sempre, tá? O primeiro costume deles é senta. Senta o dedo no like. Depois disso, meu, vai lá, se inscreva e ative o sininho, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Esse vídeo tem elementos interessantes que não são só para você, mas para um familiar ou um amigo seu que está na mesma situação que você, compartilhe. Pegue lá o link, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu Instagram, compartilhe pelo seu WhatsApp, não importa. Mostre para o YouTube, através das suas interações aqui comigo e também dos compartilhamentos, que os meus vídeos são relevantes. Imagine o tanto de gente que nós não poderemos ajudar. Un abbraccio, un caldo saluto da Giba e ci vediamo nel prossimo video.